todos. Eu sou André Rangel, sou bolsista de extensão do Museu Porto UFMG e estamos aqui hoje no nosso café científico. Nosso tema é a trajetória da mulher nas exatas, no dias de hoje. Né? Ainda mais nesse momento que a gente está agora no país, isso aí vem muito à tona, né, com a toda mulher. E a gente quer ver muito a trajetória da mulher na ciência e que leva as mulheres aí para a ciência, já que por que isso é um caminho tão escolhido pelos homens e não pelas mulheres, como que isso funciona, né? A gente tem aqui duas convidadas hoje, que é a professora Sandra aqui, e a professora Fernanda. Sandra, vou deixar você se apresente. Eu sou mestre em Educação, na linha de Sociologia da Educação, aqui pela Faculdade de Educação da UFMG, e professora de Sociologia do Ensino Médio. E aqui a gente tem a Fernanda, pode falar, Fernanda. Boa tarde, eu sou professora de Matemática e Física, eu fiz Física aqui na UFMG e estou terminando o mestrado na área de Engenharia Nuclear. Pessoal, e temos aqui nossos participantes que vão dialogar conosco aqui nesse café científico. Okay? Temos aqui a Sandra, já é mestra em Educação, o Fernando está terminando seu mestrado, defende agora em dezembro, se tudo der certo, em Engenharia Nuclear. E aí eu vou pedir que as duas falem um pouco sobre o trabalho delas, a trajetória delas como mulheres nesse caminho, e estaremos abertos, a qualquer momento se vocês quiserem fazer perguntas, tá? Livre, viu, gente? Eu pedir que você comece, Sandra. Ótimo. Tá bom? Boa tarde, né, para todas, para todos. O meu trabalho, ele surgiu de uma caminhada que eu tinha dentro da FAI como pesquisadora lá junto ao Observatório Sociológico Família e Escola. Eu era pesquisadora voluntária lá, porque como professora de Sociologia eu sempre fui muito envolvida com pesquisa. Eu me engajei junto com a equipe lá de Sociologia do professor Cláudio Nogueira. Dentro dessas pesquisas que a gente fazia lá, uma me chamou especialmente a atenção, que era de uma colega nossa de grupo, falava sobre homens que escolhem fazer pedagogia. Então a dissertação dela, da Flávia, era toda nesse sentido, dos meninos, como que era essa escolha e essa vivência dos homens dentro de um curso de pedagogia. A gente sabe que pedagogia predominantemente feminino, né? Principalmente nas séries iniciais. Os professores, quanto mais novinhos são os alunos, mais mulheres tem como professora. Né? E ela procurou entrevistar esses homens que escolhiam essa trajetória atípica, né, de professor de séries iniciais. E no desenrolar da pesquisa dela foi me chamando a atenção e eu fui vendo que existiam os casos também das mulheres que optam, que é o caso da nossa Fernanda aqui também, por cursos que vão totalmente contra o estereótipo de gênero, que são cursos predominantemente frequentados, escolhidos por homens. Então, como que foi essa minha trajetória? Aí, como eu já estava engajada no grupo de pesquisa, eu montei um projeto, participei da seleção do mestrado, passei e comecei a pesquisar as meninas que escolhem cursos majoritariamente masculinos. E aí eu me deparei com a situação assim, que eu tinha que pesquisar, primeiro entender qual que é a diferença de sexo para gênero, porque às vezes a gente não tem essa noção, né? O sexo é uma coisa biológica, você nasce homem ou nasce mulher, sexualmente falando, mas o gênero, ele é socialmente construído. Não é porque você nasce com sexo masculino ou sexo feminino que você vai ser necessariamente homem ou mulher, né? A construção de gênero ela vai se dando através da socialização, da sua criação, etc. Então eu comecei a pesquisar a questão de gênero e paralelamente eu fui pesquisar a inserção feminina dentro desses nichos
masculinizados. Inclusive, a guerra para escolher o título da dissertação, porque eu queria falar assim, cursos majoritariamente masculinos. Aí o orientador falou, não, mas você não pode falar que eles são. Aí, o título ficou enorme porque eu tinha que dar a ideia de que não são cursos, eles não são majoritariamente masculinos, eles são cursos frequentados majoritariamente por homens por uma questão social ali. Eles são frequentados, mas não quer dizer que eles serão sempre. Eles estão atualmente, né? A medicina, por exemplo, e todas as outras ciências já foram majoritariamente masculinas. Hoje em dia elas não são mais. A gente está vendo que essa masculinização da ciência está muito ainda arraigada na questão das exatas. As biológicas, por exemplo, as mulheres já são maioria, né? Nas humanas também, no direito, na medicina, já está equilibrada ali a parcela feminina com a parcela masculina, mas nas ciências exatas, tecnológicas, ainda é um nicho assim, altamente masculinizado, muito frequentado por homens e pouquíssimas mulheres. Então eu comecei a investigar dentro da UFMG quais os cursos que tinham mais presença masculina. E aí, com exceção de filosofia, que foi até uma surpresa para mim, que é uma ciência humana, né? A filosofia também tem uma presença masculina grande em detrimento da feminina, mas com exceção de filosofia, todos os outros estavam ligados à tecnologia ou área de exatas. E aí eu tive que escolher, optei por escolher 2 cursos. Escolhi engenharia mecânica, que foi um dos que tinha menos participação feminina, e física, que era outro curso também com pouquíssima participação feminina. Aí fomos para o campo, fiz todo um levantamento teórico primeiro, daí parti para aplicar um questionário dentro dos 2 cursos, pegando sempre as pessoas, os estudantes dos primeiros períodos, tanto no diurno quanto no noturno. E nisso a gente aplicou 120 questionários para eram 4 turmas, né? 2 de engenharia, diurno e noturno, 2 de física, diurno e noturno. E esse questionário prévio que a gente aplicou para todos, indistintamente do gênero, foi um questionário que nós, lá no grupo de pesquisa lá da FAI, a gente montou um questionário assim, ficamos numa equipe multidisciplinar durante uns 6 meses montando esse questionário, testando, cada dissertação, cada pesquisa que aparecia a gente testava o questionário, aprimorava. Então a gente aplicou esse questionário, eu adaptei para a realidade dos cursos que eu ia aplicar, fizemos os 120 questionários e desses 120 questionários a gente conseguiu, tinham 120 estudantes elencados nos questionários, 17 meninas. E dessas 17 meninas, no final do questionário eu falava que eu queria fazer uma segunda etapa. Essa segunda etapa seria uma entrevista, para eu aprofundar mais nas questões do gênero ali dentro do curso. Dessas 17, 9 toparam fazer a entrevista. E as 9 eu entrevistei. A pesquisa foi feita no primeiro e segundo semestre de 2015. Eu defendi a dissertação em 2016, apresentei a dissertação em 2016. E a pesquisa mostrou o seguinte, em linhas assim bem gerais. As meninas que estão no curso, que tem lá 35 homens e ela e mais 4 meninas, elas têm a maioria delas sofre preconceito dentro de sala de aula com os colegas. E o que mais assim me assombrou, elas sofrem preconceito com os professores também. Então teve uma que relatou lá, eles iam fazer um trabalho em equipe e o professor falou assim: ô fulana, você não quer sentar com o ciclano ali para você fazer não, porque você vai ter dificuldade nessa atividade aqui. Ou vocês duas, vocês não querem sentar com os meninos para fazer não, porque vocês duas, eu tô achando difícil vocês conseguirem. Ou então, ô meninas, presta atenção que vocês estão conversando igual, vocês estão fofocando demais, parecendo mulher. Relatos assim, de alunas falando sobre professores dentro do curso. Teve outro. Ai gente, nós vamos montar um projeto, era do curso de engenharia mecânica.
já que a gente vai montar esse projeto, vamos chamar uma menina para embelezar o projeto. Né? Então, elas relataram essas situações, me chamaram a atenção, porque partindo de professores, ou seja, o preconceito de gênero está tão arraigado e às vezes a pessoa nem percebe que ela está sendo preconceituosa ali. Né? Me chamou a atenção também elas relatarem sobre a questão do vestuário, das mulheres tentarem neutralizar o lado feminino para poder se dissolverem no ambiente masculino, não chamarem atenção ou chamarem o mínimo de atenção possível. Só teve uma que falou, não, eu vou de legging, eu vou de batom, e eles falam comigo que eu estou lá no curso para arrumar marido. Então, e as outras que falam que não, eu procuro me vestir o mais discreta possível, porque se eu for muito arrumada, eles estão pensando que eu vou para o curso para arrumar marido. Então, as situações que a gente pensa assim, nossa, a gente está no século XXI, o mundo já evoluiu, já avançou tanto, mas as situações de preconceito, elas vão acontecendo. Teve situações de preconceito também, não diria nem de preconceito, uma certa resistência no ambiente familiar, quando elas avisaram, eu quero fazer engenharia. Mas você vai mexer com engenharia? Tanto que o título da minha dissertação é Profissão para Homem, porque estou falando, uma profissão para homem, você vai fazer isso? Então, a própria família com essa resistência. Teve situações de meninas que relataram assim, de conflitos sérios com o pai, com a mãe, que não queriam deixar que elas fizessem esse curso, o curso desejado. E outra situação que chamou a atenção na pesquisa também, muitas estavam na engenharia mecânica ou estavam na física, mas não tinha sido aquela a primeira escolha delas. Elas tinham desistido de outros cursos, migrado na segunda chamada do Enem, do SISU, para esses cursos determinados, principalmente por causa do gosto pela matemática. Foi uma coisa que ressaltou muito também. Então, se a pessoa ela é apta e ela tem uma habilidade na matemática, ela escolheu o curso que tinha muita matemática baseado nessa habilidade que ela tinha lá. Tá? Muito bacana, né, gente? A gente não percebe, igual ela falou, como está arraigado na nossa sociedade, esse preconceito, essa imagem de como certos cursos, certas profissões tem que ser para homem, ou tem que ser para mulher, e que dentro da nossa própria família a gente percebe que eles têm essa imagem e acham estranho quando você escolhe um curso que é majoritariamente masculino, né? A mulher escolhe. Impressionante, né, esses relatos de pesquisas. Uma coisa que chama muita atenção também é a noção que as meninas têm de que, ao terminar o curso, quando elas forem inseridas no mercado de trabalho, elas vão ter que fazer o dobro do que os homens fazem, porque a visão da sociedade é de que a mulher ela não é tão capaz quanto o homem. Acho até por isso a inserção feminina nas ciências ela está muito lenta. Se a gente não pensar em políticas públicas que deem mais visibilidade para a menina, desde o ensino fundamental, porque até o ensino fundamental, a menina e o menino eles vão juntos na questão da matemática, das ciências, o gosto é o mesmo. Quando chega no médio, para a graduação, a menina vai ficando para trás na questão da ciência. Ou seja, ela não é falta de capacidade, ela tem capacidade para isso. Mas se até o Fundamental 2 ali, 7º, 8º ano, ela está indo pareada com os meninos nessa situação, e chega no médio, na hora de uma escolha de uma graduação, de uma carreira, ela desiste, o que está acontecendo que está tirando essas meninas dessa seara científica? Não é falta de capacidade, é uma questão de uma construção social. Ela é desestimulada a praticar ciência, ela é desestimulada a seguir, porque chega no mercado de trabalho, o salário é menor, a concorrência com os homens é muito grande, então todas essas situações vão desestimulando a mulher de entrar nessa... Professor, pode fazer intervenções? Porque eu também tinha comentado com vocês que eu também trabalho com essas questões não voltadas para esse recorte. Você chegou a entrevistar algumas, depois você pode falar do seu relato?
porque alguns textos que eu li, desde pequenas, elas foram tiveram alguém que incentivaram na área de exatas, né? Ou pegou e falou assim, não, vamos trabalhar com isso, né? Eu cheguei a ler uns 4 textos, que essas mulheres que foram dessa área, elas tiveram um incentivo justamente lá atrás na infância, de alguém muito próximo que fala assim, não, pode pegar, do que a maioria que é estimulado para a área do cuidado. Né? Não tem essa, quando a gente quer deixar claro que brinquedo não determina sexualidade de ninguém, mas ele desenvolve esferas completamente diferentes. A gente para pensar, né, nos brinquedos tipicamente femininos e nos brinquedos tipicamente masculinos, a gente percebe claramente, né, toda a construção social. E aí eu já tinha lido textos que, eu não sei se, porque quando a gente vai fazer pesquisa, a gente tem que ficar focado naquele recorte, senão a gente começa a abrir demais e não busca, mas eu acho que talvez depois você possa falar da sua experiência, mas eu não sei se eu chegar a comentar. Tem uma socióloga francesa que eu estudei muito para a dissertação, a de Rubellat, e ela fala disso. Ela fala dessa herança dos pais, dos familiares em relação à matemática ou às exatas. Algumas meninas relataram, eu fui fazer mecânica porque eu ficava muito com meu avô, minha mãe trabalhava o dia inteiro, eu ficava na casa do meu avô e a gente passava o dia inteiro mexendo com motor e tal, então eu gostava disso. A outra relatou também, meu pai trabalha com não sei o quê, e nesse trabalho dele eu me inspirava muito nisso, então sempre tem uma influência, né, do meio social em que a mulher está. E se essa influência não acontece, se a gente vai deixando passar, só vai reforçando essa divisão. Se ninguém quer perguntar mais a fundo, vocês podem ficar livres para fazer qualquer intervenção. Deixa eu dar uma pergunta, você falou desse projeto aí, né? O que acontece? Geralmente, no mundo que a gente vive praticamente, a gente se vive oprimido em relação a todos os setores e todos os lugares. Você não pensou em momento algum assim, desistindo, que estava vai ser difícil, porque querendo ou não, você estava, com a palavra assim, você estava se pareando como um homem. Então você não pensou em momento algum do preconceito também, não? Você fala no meu projeto de mestrado? Não, eu até estava comentando com a Fernanda, eu tive dificuldade, assim, minha dificuldade de gênero foi, eu tive que fazer o mestrado, continuando como professora na rede pública, 24 horas de aula, e como mãe, como esposa. Então, foi o que a Fernanda Tonelli falou na palestra de ontem. A mulher, quando ela se dispõe a ser cientista, pesquisadora, ela ainda encontra esse problema. Ela fica com jornada dupla, jornada tripla, né? Então, é o que as minhas entrevistadas relataram. A gente sabe que para a gente vencer no mercado de trabalho, a gente tem que fazer um esforço dobrado, às vezes até triplicado, porque a sociedade cobra muito mais tarefas e posturas da gente do que cobra dos homens, né? Essa questão da maternidade é uma questão que pesa muito na ciência. Ontem na palestra a Fernanda estava falando de várias iniciativas que estão acontecendo, eu até listei, depois se vocês quiserem eu passo, que estão acontecendo para diminuir essa distância da mulher, inclusive com incentivos para as pessoas que vão fazer doutorado e que têm filhos durante o doutorado, para esse período da licença maternidade ser descontado do prazo que ela tem para entregar a tese. Coisa que não é levada em conta hoje em dia, né? A gente tem muitas pessoas aqui. Eu tive uma colega agora lá da FAI que estava no doutorado, engravidou, e ela teve que dar conta do bebê, da licença maternidade, de todo o processo que é um recém-nascido dentro de casa, e ainda fazer a tese, fazer a pesquisa, continuar. É uma coisa que exige muito da mulher, e a gente não vê essa exigência muito no gênero masculino. E a sua pergunta, ela não teve também tanta dificuldade em relação à sua pergunta, porque ela é da área da sociologia. Ela é da área do magistério, que é esperado que seja literalmente uma mulher, pesquisadora, que já é diferente uma pesquisadora, mulher dentro de uma área
de exata, né? Que isso é muito perceptível dentro dessas áreas que, quando a gente está aqui, eu fiz aqui também na pedagogia, né? É comum, a maior porcentagem é de mulheres, então já é esperado, mas tem todo esse problema. E eu conheço pessoas também que literalmente não acompanham mulheres, porque senão pode engravidar. E se engravidar vai atrapalhar todo o processo, e como que fica isso dentro da estrutura. Então, eu acho que ser mãe aí, assumir as atividades femininas dentro da área, né, do magistério, talvez seja mais pesado em relação à questão que você vai colocar para a gente. Né? Eu esqueci de perguntar seu nome, desculpa. Ana Carolina. Respondido então? Sim. Gente, eu vou pedir agora que a Fernanda fale para a gente. A Fernanda, como eu disse, está concluindo seu mestrado na área de engenharia nuclear. Então a gente vai ter um exemplo de uma mulher que seguiu na área das exatas, que é justamente em engenharia. Já te parabenizo de antemão. Nuclear, você falou, né? Nuclear, que ainda. Que é justamente o pessoal da pesquisa da ciência, né? Um exemplo da pesquisa dela. A Fernanda formou em física em 2015. Ela formou no ano que eu entrevistei as meninas, só que eu entrevistei o início e ela já estava no final. Somos colegas de faculdade, estudamos juntos na graduação. Sou da física também. Fizemos as disciplinas juntos. É uma colega muito querida. E, por favor, Fernanda. Obrigada pelo convite. Quando o André conversou comigo, me chamou para vir para esse bate-papo, a primeira coisa que eu pensei foi, por que eu, né? Eu, dentro da física, dentro das engenharias, nós temos muitos exemplos de muitas mulheres guerreiras que estão lá lutando pelo que querem, pelo seu objetivo. E ele falou que gostaria que eu compartilhasse um pouco da minha experiência na física e na área de engenharia nuclear. E aí eu queria contar desde quando eu estava no ensino médio, porque que eu escolhi, e eu me identifiquei muito com os relatos, né, dos seus resultados, da sua dissertação. E quando eu resolvi fazer física também, para minha família, para o meu ciclo social, eu também, eles sentiram esse susto, né? Nossa, mas física, será que você vai dar conta? Eu escutei muito isso, será que você vai dar conta? É um curso muito difícil. E aí eu levei adiante, eu queria ser professora de física, eu queria mudar o mundo dando aula de física. Eu sempre tive uma aptidão para matemática, nunca fui a mais inteligente, eu nunca tive as melhores notas, mas eu sempre me identifiquei muito mais com matemática. E tive muita influência do meu pai, que é apaixonado por matemática, e que quando eu estava aprendendo a somar, ele já queria que eu soubesse multiplicar e assim por diante. E aí eu escolhi fazer física. Eu lembro que uma coisa que me marcou muito, e me marca até hoje, eu estava num cursinho, numa sala de 200 pessoas, na época que eu fiz vestibular. Não era Enem, era o vestibular tradicional, em que tinha a primeira etapa, a segunda etapa, e uma sala de segunda etapa, indo para fazer a segunda etapa, que era matemática, física, química. E eu lembro que eu tinha um professor de matemática que ele falava, depois que ele terminava um exercício que tinha um grau de dificuldade maior, ele falava assim: mulher não dá conta. Era uma sala de 200 pessoas, de um cursinho famoso em Belo Horizonte, e assim, eu, né, devia ter umas 10 meninas ali dentro daquela sala, a gente já se sente inibida. E ainda com um discurso desse, nos momentos em que eu tinha dificuldade, eu não tinha coragem de perguntar, porque eu já era inibida pelo ambiente e ainda pelo discurso dele. E aí eu passei, né, comecei o curso de física em 2010, e logo no primeiro período eu já comecei a dar aula de matemática e física, e eu senti assim, o curso, né, eu fiz o curso de física no ISEX tem os cursos de física, matemática, e o ciclo básico de engenharia também é lá. Então, um ambiente em
que há mais homens do que mulheres, então a gente já tem a sensação de eu tenho que me diluir nesse meio. E assédio tanto de pessoas que estão fazendo alguns cursos ali dentro, de professores, tanto eu quanto as minhas colegas, a gente sentia isso. E quando eu entrei para a física, eram 6 mulheres e 34 homens na minha turma. Isso. E o mais interessante é que quando alguns ainda estão fazendo curso, mas em média, né, que a gente fez uma formatura, tinham 5 mulheres, ou seja, uma desistiu do curso, em torno de 8 homens. A distância é muito maior. E algumas coisas que eu percebi assim, nas minhas colegas é que elas não... Eu tinha um ciclo social na minha sala em que eu me sentia totalmente acolhida. Elas não, elas tentavam não ter contato com os colegas desde da engenharia, da física, elas ficavam mais na dela. E aí, ao longo do curso, eu comecei a trabalhar e hoje eu sou professora de matemática e física. No início do curso já me tornei professora de matemática e eu sempre lembro desse professor que falava assim, eu gostaria muito de um dia encontrar com ele, que falava que mulher não dá conta, né? Hoje... Nossa, como? Exatamente. Perigoso ele não ter saído da graduação, você já está no mestrado. Exatamente. E assim, fazendo curso de física, dando 25 aulas por semana. Hoje eu tenho uma carga horária de 30 aulas por semana que eu dou e ainda faço mestrado, já estou na fase de conclusão. E assim, eu não me sinto melhor nem pior que ninguém por causa disso. Eu não me sinto melhor nem pior que nenhum homem, nenhuma mulher em decorrência disso. Só que eu acho que tem essas questões, por exemplo, igual você falou que no doutorado muitas mulheres não fazem. Relatos de amigas minhas não fazem doutorado por saberem que das questões geográficas, que muitas vezes na área de ciência e tecnologia você tem que deslocar. Normalmente o parceiro não aceita muito esse deslocamento e a parceira aceita. A questão da maternidade, e isso assim, já é imposto, né? Eu vejo também nas minhas alunas de ensino médio que, por exemplo, no 9º ano elas não têm tanta dificuldade. Chega no ensino médio, elas apresentam maior dificuldade, não é por uma questão cognitiva, jamais, é por uma questão social. Porque o primeiro empecilho que elas sentem na matemática, na física, elas já escutam um discurso de fora, falando, não, mas isso não é para mulher mesmo não. E elas aceitam, inconscientemente aceitam e falam, não, tudo bem. Não vou seguir por esse lado. Não vou seguir por esse lado, eu vou fazer humanas e não se dedicam. Sendo que a dificuldade é a mesma. A dificuldade é a mesma. Eu tenho muita dificuldade, colegas meus têm e tiveram. E assim, eu acho que a gente tem que trabalhar desde as crianças, um incentivo desde os brinquedos, que estimulem o raciocínio lógico, a criatividade, até nos cursos de pós-graduação. Onde eu faço mestrado, eu não senti essa diferença tão grande, porque eu faço mestrado do CDPM, é um centro de pesquisa que fica aqui dentro da UFMG. Porque no meu departamento eu faço engenharia nuclear, mas é voltado para a área de meio ambiente. Tem muitas mulheres, tem muitas engenheiras químicas. E o que elas relatam é que elas não tinham espaço no mercado de trabalho e seguiram a área acadêmica. Então, o ambiente de pós-graduação que eu estou inserida é um ambiente que possui, está equilibrado, deve ser em torno de 60% mulher e 40% homem. Mas é um lugar também interdisciplinar. Sim. Mas durante na física eu senti muito essa diferença. A gente tem que, muitas vezes eu tinha aula na FAI, né? E eu via as meninas com roupas mais confortáveis. Eu falava, gente, eu gostaria tanto de vir para a faculdade assim, de vestido, e eu não me sentia confortável, porque já teve situações de assédio, tanto comigo quanto com colegas minhas dentro do curso. E é uma situação como que uma pessoa que está na graduação, na
Faculdade Federal tem esse comportamento, como que professores têm esse comportamento, né? É inaceitável. Uma coisa que apareceu na pesquisa também, que eu fiquei assim, de cara, né, como os meninos falam, é que uma das alunas relatou a respeito de, com relação à postura dos colegas de curso, em relação a elas, que nas festas do curso, da turma, apareciam umas musiquinhas, as musiquinhas do curso. E eu fiquei, ela falou assim, ô Sandra, alguma coisa assim, engenharia, não sei o que, e putaria. Ela não soube falar a música, só falou um pouquinho da letra, eu fui pesquisar na internet. Gente, não tem ambiente mais misógino, mais machista do que essas, acho que um pouco da cópia das fraternidades norte-americanas, eu não sei. Aí eu fui pesquisar sobre essa questão, dar uma tese nessa situação. Eu acho que eu até copiei aqui, engenharia, muita cachaça, mulher feia e putaria. A música. E tinha outro que era assim, engenharia é igual navio, só dá bola e canhão. Canhão referindo às mulheres feias, ou seja, homem canhão, eu escutei isso. Né? Porque quem escolhe fazer um curso desse, se for bonita, é porque está querendo arrumar marido. E se for feia, é justamente porque não consegue arrumar nada. Então a ideia do rebaixamento feminino é muito alta. Uma situação que me chamou, e talvez você vai poder falar também, Fernanda, que as meninas relataram assim, elas não se sentem representadas no corpo docente do curso, porque num curso com dezenas de professores, uma ou outra mulher só. Então, naquela hora assim, de ter uma pessoa para levantar o moral das meninas que estão ali, não havia, porque o corpo docente majoritariamente masculino também. E muitas vezes até as poucas mulheres que estão no corpo docente apresentam também características machistas dentro do curso. Tem uma certa diferença com você. Esse papel, senão era estudada. Exatamente. Eu tive, na física mesmo, eu tive uma professora da física. Na matemática, eu tive outras professoras, mas na física, porque a gente faz as disciplinas de matemática e de física, né? Eu fui ter aula com mulheres na FAM. Na física, a maioria era homem. Eu acho que eu tive uma professora só lá no Instituto de Ciências Exatas, foi uma professora só, já nas disciplinas da licenciatura que a gente faz na FAI, aí eu tive exatamente meio a meio. Eu lembrei de mais uma, eu tive duas. Só para os meninos saberem, gente, a faculdade de educação que é tipicamente feminino. Isso. O corpo docente é tipicamente. Era o lugar que eu chegava e falava assim, eu queria poder me vestir. Assim. Quando a gente faz licenciaturas, a gente faz algumas matérias da área de educação, algumas não, bastante matérias, e aí elas são feitas na faculdade de educação, então a gente estuda nos dois lugares. Eu, particularmente, na área de educação, na FAI, eu acabei tendo bem dividido, mas realmente é visível que você tem um número maior de professores, enquanto no Instituto de Ciências Exatas, para ser sincero, da área de física lá eu conheço duas e tive aula com uma. As meninas que eu entrevistei relataram isso também. Tem uns duas, mas a gente só teve aula até hoje também. Eu comecei a me questionar, não sei nem se tem uma resposta científica, que é complicado de mentir, literalmente quando há uma seleção de professores para a física, se entra uma mulher, eu acredito que já tem um outro olhar. Não. Se essa avaliação que vai ser feita. Literalmente, tipo assim, é uma mulher, já não vamos ver com bons olhos por ser. E aí pior ainda, aí você não tem um grupo, já tem uma quantidade pequena, e dentro dessa quantidade pequena, quando entra para ser professor universitário, ela reduz assustadoramente falando.
Você falando isso, no início do ano eu tive uma experiência parecida. Eu estava fazendo seleção para uma escola, para ser professora de física nessa escola, e aí o diretor, quando fez a entrevista comigo, ele falou assim: tem 30 anos que eu sou diretor, já passei por várias escolas em Belo Horizonte e eu nunca trabalhei como professora de física. É a primeira vez, o seu currículo me chamou a atenção. E eu quero, aí na hora que ele falou que eu tinha sido selecionada, eu quero ter essa experiência. Eu senti um peso muito maior, né? Porque além de dar aula de física e representar a minha instituição, eu também estou representando o gênero feminino. A mulher. E eu tenho muito medo de em algum momento falhar e falarem, mas é mulher. Né? Falhas existem. E aí colocam todas dentro. Como é seu nome? Essa questão que você colocou da mulher, né, conseguir chegar à professora. Não, de física. As professoras de física. Nesses níveis hierárquicos aí mais altos, a gente tem uma pesquisadora americana, Margaret Rossiter, e ela tem uma teoria, ela tem algumas teorias, ela é feminista. Uma das teorias dela não tem a ver com o que você falou não, mas eu vou ilustrar só para as meninas e os meninos saberem. Uma das teorias dela chama de efeito Matilda. Não sei se vocês já ouviram falar. O efeito Matilda é aquele de que a mulher ela é cientista, ela desenvolve uma pesquisa num grupo ali, num centro de ciência específico. Na hora de divulgar, premiar a pesquisa, o prêmio vai para o homem. Então chama de efeito Matilda, porque uma das cientistas, uma das primeiras que aconteceu isso, chamava Matilda Gage, uma coisa assim. Aí a historiadora colocou esse nome como efeito Matilda em homenagem a essa mulher. Então é uma situação que acontece nas ciências. A gente tem muitas cientistas de renome aí, e várias delas acontece isso. A mulher pesquisa junto com um homem, que pode ser o marido dela, pode ser um colega, e na hora de ganhar os louros da pesquisa, de divulgar o nome que está lá no topo, é o do homem. Né? E o outro, que vai responder essa questão que você falou, a Margaret Rossiter chamou de teto de vidro. O que é o teto de vidro? Se você está num lugar com o teto de vidro, a transparência do vidro te dá a impressão de que você pode alcançar o céu lá, né? Você não vê barreira. Barreira não existe, ela é transparente, é o vidro, é o cristal. E ela usou essa analogia do teto de vidro para falar que para a mulher acontece muito isso. Ela olha para os níveis mais altos da hierarquia e olhando assim, ela fala, não, eu dou conta de chegar lá. Eu consigo passar naquela seleção para ser professora da instituição tal, para ser presidente da empresa tal, eu tenho capacidade. O céu para mim é o limite. Ela esbarra no vidro ali, que é justamente o quê? Aquela construção social de que a mulher não tem capacidade para isso. Então, ela chama, eu usei muito essa teoria, apesar de eu não falar da mulher profissionalmente, eu falo dela dentro de uma graduação de ensino superior, mas a gente usa muito essas barreiras verticais que a mulher vai enfrentando para alçar novos degraus na carreira. Sempre é translúcido, mas a barreira ela existe, ela é forte. Parece que ela não existe, mas ela está diluída ali no imaginário social e fica difícil de conseguir furar essa barreira. E outra teoria que criaram também é do labirinto de cristal. Aí o labirinto é aquele que você vai tentando daqui e dali, você vai sempre esbarrar no cristal finíssimo, mas ele está ali para te barrar. Então você vai tentando daqui, você entra para cá e vai tentando driblar aquele labirinto para ver se você consegue lá na frente atingir uma situação que a sua capacidade te compete para isso. Mas a sociedade está sempre cerceando de uma forma ou de outra. Uma experiência que para mim tem sido, respondendo a sua pergunta, tem sido extremamente motivadora. No mestrado, além de ter mais colegas, né, mulheres, eu sou orientada por uma mulher, uma física, PhD, e ela
considerada na área, né, uma das pessoas referências no mundo, professora na Agência Internacional de Energia Atômica. Só que quando eu comparo o currículo dela com o currículo de um homem, o currículo dela é infinitas vezes melhor. E o grau de exigência dela também é maior do que muitos orientadores. Ela, toda vez que eu entrego um trabalho, que os meus colegas entregam um trabalho, eu falo, é o meu nome, tem que ser o melhor trabalho, eu não posso, em nenhum momento ela pode errar. Então, é um exemplo de superação, ainda mais ela fez física na USP, fez mestrado no IPEM, fez doutorado no Texas. E para ela, com certeza, principalmente na época, né, eu que entrei na graduação em 2010, ela que na década de 70, na década de 80, deve ter sido muito difícil, muito difícil. Provavelmente ela era a única mulher, né, e ela teve que ir por um caminho muito mais restrito, até que onde não existem muitas pessoas pesquisando sobre aquele tema, e ter um currículo acima dos outros para conseguir ter a posição que ela possui hoje. Eu vou fazer um comentário, você vai entender. Que bom que você é acompanhada por uma mulher, porque ainda tem essa visão que, não, entrou no mestrado, então alguma coisa deve estar fazendo com o professor, porque ainda existe esse preconceito que as pessoas... Não, se ela entrou no mestrado, então alguma coisa tem com o professor. Pode saber que é o famoso capital sexual aí, né? Com certeza. E onde o local que eu faço mestrado, eu vejo muitas professoras e muitos professores também. E é um ambiente diferente. É um ambiente diferente do que eu vivi na graduação, em que eu tinha pouquíssimas professoras, e elas tentavam se diluir, tentavam se vestir de forma muito parecida com os homens. Neutralizar a feminilidade para não sofrer. Foi mais ainda. Uma coisa legal que apareceu também, que eu não explorei por falta de tempo, né, porque o mestrado é muito curto, mas talvez a Fernanda até possa testemunhar alguma coisa sobre. Ficou assim, até penalizada com a situação, porque quando as meninas relatam as brincadeiras, um colega fala para outra, nossa, essa aí entende de geometria, mas nunca vai entender de carro. O que elas colocaram na transcrição da entrevista que eu fiz, elas não colocam isso como um rebaixamento, como um preconceito. Elas falam sempre assim, umas brincadeiras, ficam fazendo umas piadinhas, sabe? Para perceber a intensidade da vida. Exato. Ou para tentar minimizar os efeitos, né, do preconceito. Então, é sempre tratado como uma brincadeira, como uma piadinha, nunca como uma agressão mesmo. Né? E só aproveitando sua fala, na minha pesquisa, que eu trabalhei com a LGBT, eu já fiz o inverso. Eu aprofundei essas brincadeiras. Todos que eu entrevistei não consideram como brincadeiras. Sempre achavam que o viadinho, o bichinha ofendia, mas eles preferiam ficar calados do que falar alguma coisa e mostrar que foram incomodados em relação a isso e dar continuidade. Às vezes aquela percepção. Então eles nunca entenderam. Virar algo pior. Eu sempre falo, depois disso, sempre falo com os alunos. Eu passei a entender que não é brincadeira, ponto. Não é uma brincadeira em hipótese nenhuma, tá? O outro está sofrendo, mesmo que não demonstre o sofrimento. E às vezes a pessoa só tem noção disso quando ela externaliza, né? Sim. Na hora de uma entrevista, a pessoa fala e se você for perguntar, mas você vê isso como uma brincadeira? Só que na maioria das vezes a vítima ela não externaliza, ela guarda, né? A mesma coisa acontece com a vítima do bullying, né? A vítima do assédio, porque parece que o erro está na vítima. Ela se sente culpada por estar no ambiente que não é dela, né? Ou por assumir alguma coisa que não deveria. O ambiente, muitas vezes, passa para ela a ideia de que a culpa é dela. E isso é muito complicado. Porque é minoria, né? Está indo contra a corrente, não está adequado ali. As meninas na física, o que você está fazendo aqui, minha filha? Você
é ambiente masculino. Como assim você acha que você vai dar conta de resolver esse cálculo aqui? Isso é coisa para homem, né? Uma coisa que eu falo muito trazendo outro recorte, né, que também é pesado, a mulher na física, já foi comentada, muito pesada, a mulher negra na física, mais pesada. E se ela é pobre, e agora tem a questão das cotas, eu falo que eu tive uma ex-aluna que bolsa 100% na PUC, ela tinha prova diferenciada. Ela e mais os 4 que recebiam cota, e ela sofria mais ainda, porque é mulher, negra, pobre e cotista dentro da PUC. Então assim, é muita coisa, só ser mulher já é muita coisa. Né? E eu falo assim, e a gente não tem, literalmente, vocês que estão, né, alguns aqui, todos estão no ensino médio, é isso que é a proposta, a gente entrar e tentar quebrar essas barreiras, senão a gente acaba reproduzindo e achando que isso é normal, e não é. E não acreditem que vocês não têm capacidade de exatas. Não, física, matemática eu não gosto. Dificuldades todos têm, os meninos e as meninas têm. E nós não somos piores, melhores, nós somos iguais, nossa capacidade é a mesma, basta a gente querer. Tá. Vou falar porque senão minha professora depois me xinga por eu não estar falando. No meu colégio, que é uma escola pública, lá a gente tem um grupo de igualdade social e de gênero e debate de vários assuntos. A gente começou esse grupo logo inicialmente de cara porque tinha uma aluna que ela se destacava muito em todas as matérias mesmo. Inclusive foi minha amiga, a Bruna. Ela sempre foi uma pessoa muito inteligente mesmo. E para tudo, e para todos os efeitos, todos os professores decorriam a ela. Não, sigam o exemplo da Fabiola, façam como a Fabiola. Fabiola é isso, Fabiola é aquilo, entendeu? Porque ela era um exemplo e era um destaque percentual a mais na sala. Então, com isso, os outros, tanto os alunos quanto as alunas na sala, viam aquilo como um defeito. Porque falavam assim, eu vou colocar a Fabiola como um padrão na minha vida, porque ela é excelente, e eu não sou como a Fabiola. Eu não sou a Fabiola. Então, o que as pessoas faziam? Nós vamos pegar ela e vamos abaixar a bola dela dentro de sala. Aí juntava menino, velho, sério mesmo? Você vai sentar aí, vai pegar e fazer continha? Dá licença. Eu vou olhar pra trás ali, vou conversar com a menininha ali, eu ganho mais, ó. Pelo menos ela tá ficando comigo. Aí o que? Um menino bonitinho, né, que entre aspas é o mais popularzinho da escola, fala isso pra menina, a menina já não fica tão animada assim. Chega uma amiga dela, né, que ela menos espera, abraça ela com uma mão, esfaqueia ela com a outra, e fala assim, sério mesmo que você vai trocar a nossa conversinha pra ficar aí fazendo atividade? Ela falando assim, não gente, eu vou ser advogada. Eu vou fazer faculdade. E os meninos falaram para ela toda assim, você não vai fazer faculdade, você não vai chegar lá, entendeu? A gente vai olhar pra você de sua cara e falar assim, você estudou, engoliu o caderno o dia inteiro, a gente tá aqui em cima da sua cara. Então isso foi um decorrente que ela foi para a nossa professora de sociologia, que até então é a fundadora desse nosso grupo, que o que? Diz pra ela, não é assim. Entendeu? O seu sonho, você vai conseguir chegar lá, você vai olhar para isso de cima, você vai olhar para todos de cima. Eu não aceito você olhando para baixo. Então a Fabiola com isso, ela tinha alguém para recorrer e elevar a autoestima dela, para ela ser uma pessoa melhor. E com isso apareceram vários outros problemas, por exemplo, o problema da LGBT apareceu várias vezes na escola. Por exemplo, a gente fez a nossa primeira intervenção, a gente pegou várias fases bafônicas, entendeu? Que eram coisas que eles não estavam acostumados a escutar, e colocamos em vários lugares dentro da escola. Lugar de mulher não é na cozinha, mulher na legislação pode, mulher na mecânica pode, homem pode lavar vasilha que não quebra a mão, homem também cuida de filho, homem em casa não ajuda, divide tarefa. Aí que com isso a gente teve também um grande contrapeso, né? Que foi o quê? Eu entrei no banheiro, estava escrito no espelho, né? O cartaz, inclusive, eu tinha colado, que lugar de mulher não é na cozinha.
O menino pegou o cartaz, rasgou e falou assim, lugar de mulher onde eu quiser colocar ela. Eu perguntei pra ele assim, e mulher por acaso é objeto, você vai pegar ela aqui, ela vai ficar aqui. Você vai tirar ela daqui, vai colocar ela aqui, ela vai pegar, ela tem que aceitar calado. Ele falou assim, se for comigo é assim. Eu falei assim, como assim? Que mundo é esse? Que lugar é esse? Porque até então o meu ver, que eu vejo em todo lugar, e eu tenho 100% de ciência disso, que é o que a gente está no Brasil. É um país onde tem a maior diversidade do mundo. Então nós não estou entendendo, eu não entendi. Eu fiquei pasmo, não entendi. Eu falei com a minha professora, por que acontece isso? Ela falou assim, isso é machista. Isso é ele ver que só a ideologia dele, só a noção dele é a correta, só a opinião dele é a certa. Eu falei assim, professora, mas a opinião dele não é certa. Ele, não, você tem ciência disso? Eu falei, tenho. Assim, tá, mas isso me torna feminista, isso me torna machista? Ela falou assim, não, Daniel, isso te torna igualitário. E você não quer os seus direitos, você não quer o seu direito para cima de outra pessoa. Você quer os seus e que os seus sejam o mesmo do dele. Você quer entrar numa faculdade e ter a quantidade certa de alunos, não porque A é mulher, A é cota, não, eu quis estar aqui, eu tive uma oportunidade de estar aqui e eu tô aqui. Eu quero estar ali não porque o Estado me coloca ali. Eu quero estar ali porque eu tive valorização do meu estudo, eu valorizei o meu tempo, eu valorizei o meu estudo e eu quis estar aqui. Então eu vou fazer a faculdade. Agora um professor denegrir o aluno e dizer para ele, você não pode estar aqui, isso aqui não é para você? Muitas das vezes um professor uma vez virou para mim e falou assim, Daniel, você é muito inteligente, mas às vezes você não faz as coisas porque você não quer. Às vezes não era porque eu não queria. Porque, por exemplo, eu estava fazendo muito bem em umas atividades. Aí tinha outras que eu já não tinha tendência a fazer, tinha mais dificuldade a fazer. Ele colocava isso para mim como que, você é boa nessa, você tem que ser bom nessa também. Gente, não existe isso. Você é bom. Isso, não aceito. Como é que é? Aí foi o quê? Por exemplo, a gente veio ano passado também e a gente chegou aqui como se a gente achasse, eu pelo menos achei que eu sabia do assunto que eu estava falando. Aí eu cheguei aqui e descobri que o assunto que eu estava falando eu podia agregar muito mais e entender muito mais. Porque até então eu falava que o quê? A raça negra é discriminada. Aí chegou uma mulher pra mim que virou um negócio que eu calei, não falei mais nada. Ela falou assim, tudo bem, como é que é? Eu gostei muito do jeito que você falou, mas raça não existe. Raça você separa cachorro, um poodle de um pinche. É isso mesmo. Aí ela falou assim, então só muda raça pra etnia. Entendeu? Porque nossa etnia é diferente. Tomei uma baita porrada, falei assim, eu aprendi. Não é até difícil diversificar, porque dialogar existe. Tanto é que não é à toa que quando se fala de se dialogar sobre questões de gênero dentro da escola, o que se quer trabalhar é o que está sendo trabalhado aqui. E as pessoas não conseguem, pela ignorância, porque não sabem do que se trata, desconhecem totalmente, saem reproduzindo aquilo que sempre ouviram desde sempre e levantam bandeiras sem saber que, quando você vai se dialogar a gênero, a primeira preocupação é qual o lugar da mulher dentro da sociedade, que lugar foi construído para ela dentro da sociedade e que a gente reproduz. E não é só os homens, não, homens e mulheres. Literalmente, essa é uma das grandes questões e que incomoda eu enquanto professor que trabalho essas questões, sofro muito no sentido de o pessoal não entender que não tem ideologia, é literalmente entender que a mulher está nesse espaço, ela faz parte. E se a gente tem direitos iguais, então eles têm que ser construídos. E respeitados. Eu cheguei nesse fim, fazer suas colocações finais. Bom, na verdade eu queria mesmo agradecer o convite, agradecer a participação de vocês. Foi muito bacana essa interação aqui.
através de pequenos atos, assim como esse, acho que é um trabalho meio de formiguinha mesmo. Quem trabalha com educação sabe, né? É uma coisa, uma pessoa por vez que a gente consegue atingir, mas a gente não pode desistir. Enquanto houver desigualdade, discriminação, preconceito, a gente tem que estar ali lutando e conquistando uma coisa de cada vez, devagar. Eu acho que a mulher já conquistou muita coisa do século XX para cá, ainda falta muito para conquistar, mas as mentalidades estão mudando aos poucos, mas estão mudando. Isso aí traz um alento para a gente, né, de que a sociedade seja mais igualitária no futuro bem próximo, tomara. Esperamos, e pode ter certeza que trabalhos como o seu ajudam muito nisso. Fernanda? Considerações. As minhas considerações. Eu como professora, né, como estudante, gostaria que nenhuma menina falasse que não, isso não é para mim, exatas eu sou menina, exatas não é para mim. É para todos, é para meninas, é para meninos, e todos temos as mesmas capacidades e o que está abaixo do céu é alcançável. Sem tetos de Sem vidro. tetos de vidro. Esperamos que seja assim, né, gente? Gente, eu agradeço a todos a presença aqui no nosso Café Científico. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Muito feliz com a experiência de vocês que vocês trouxeram pra gente. Eu me senti engrandecido com a presença de vocês duas e de vocês aqui participando com a gente. Tá bom? Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado a todos.